O consumo de alimentos ultraprocessados pela população brasileira vem crescendo e modificando nossos padrões alimentares. Apesar da praticidade, do sabor acentuado e dos preços atrativos, eles podem ser a chave para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e doenças cardiovasculares. Nessa entrevista você vai entender o que caracteriza os alimentos ultraprocessados e por que eles são perigosos para a saúde. Eu converso agora com o pesquisador docente da Fundação Oswaldo Cruz, Eduardo Augusto Fernandes Nilson. Professor Eduardo, obrigado pela sua presença no nosso estúdio e pela participação em nosso programa. É um prazer estar aqui, o tema é excelente para ser tratado. Então, vamos começar explicando para as pessoas o que são os alimentos ultraprocessados. Antes da gente começar a entrevista, nós falávamos sobre uma classificação dos alimentos desenvolvida por cientistas brasileiros no núcleo de pesquisas da USP, do qual o senhor faz parte. Então, eu queria que o senhor explicasse, diferenciando, até a gente chegar nos ultraprocessados, o que são os não processados, os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Perfeito. Essa classificação se chama classificação nova e ela tem por origem trabalhar com o propósito e a extensão do processamento dos alimentos. Ou seja, para que ele é processado e até que ponto ele é processado. Então, a partir disso, nós temos 4 grandes grupos. O primeiro grupo é daqueles alimentos que são mais próximos da natureza, são os in natura, frescos, e os minimamente processados, que são aqueles que são processados, mas de uma maneira para tirar a casca, para pasteurizar, como é o caso do leite, para dar segurança sanitária, mas não é adicionado nada a ele, é uma forma de facilitar o seu próprio consumo. Num segundo grupo, nós vamos ter os processados, que são os alimentos adicionados de sal, açúcar, de óleos, azeites, que é uma forma de conservação que inclusive surgiu com a história da humanidade, que a partir do momento que aprendeu sobre a salmoura, de fazer compotas, outras formas, e mesmo de fazer alguns tipos de alimentos adicionando simplesmente o sal ou açúcar. Por exemplo, o macarrão é um deles, o pão caseiro é outro, que são ingredientes simples. Você pega os ingredientes in natura e minimamente processados, adiciona sal, açúcar ou óleo e faz aquele outro alimento. Depois nós vamos ter os ingredientes culinários, que são muito importantes porque inclui o próprio sal, inclui o azeite, óleos, inclui o açúcar, porque são aqueles temperos que nós usamos para cozinhar. Então, é outra forma de pegar os alimentos in natura e minimamente processados e fazer uma preparação culinária, um prato. Então, sempre vai precisar deles também. E uma mensagem sempre é claro, que a gente sabe que o excesso de sódio, sal, de açúcar, de gorduras, também existe malefícios à saúde, logo deve ser usado em pequenas quantidades. E, por fim, tem os ultraprocessados, que são uma categoria que ela foi cunhada justamente pelo fato de seus ingredientes serem cada vez mais afastados desses ingredientes ou da própria comida de verdade, porque, na verdade, vão ser concentrados, extratos, outros, até elementos químicos são adicionados, inclusive, dos chamados aditivos alimentares cosméticos. São substâncias adicionadas para dar mais sabor, mais cheiro, uma crocância diferente, várias outras características que até vem um termo que vem caminhando muito junto com o ultraprocessado, que é inclusive de hiperpalatabilidade, que eles têm um gosto muito acentuado, justamente porque eles são feitos com essas matrizes que não têm gosto, como é o caso dos amidos, outros concentrados proteicos e tal, e precisa dessas substâncias para dar aquele sabor para eles. Só que eles colocam por desenho, eles são feitos de uma forma para ter mais ainda, porque é justamente para criar, inclusive, um fenômeno que se aproxima da questão de vício, de adição. Tá, esses alimentos ultraprocessados, eu falei em desenho, né, como se fosse meio que como eles são projetados, como eles são pensados. Vamos voltar um pouco nessas características. O senhor falou que ele não tem mais as características dos produtos orgânicos, eles são mais distanciados dos produtos in natura. Até por essa ordem aqui que o senhor passou para a gente de classificação da nova. Fibras alimentares, micronutrientes, esses componentes da alimentação, da nutrição, eles são encontrados nesses alimentos ultraprocessados, eles são totalmente afastados? Na sua formulação normal, que seria usando esses ingredientes todos, ele não vai ter uma quantidade muito pequena de micronutrientes, como é o caso de vitaminas, de minerais, justamente porque ele vai trabalhar com extratos, que muitas vezes vêm dos alimentos in natura e minimamente processados, só que tirando só uma parte que interessa, às vezes, substâncias específicas, como amidos, como proteínas. Então, perde isso, e isso leva, inclusive, a uma das características gerais dos ultraprocessados é de ter um perfil nutricional desbalanceado no sentido de não ter essas substâncias.
que são benéficas à saúde, inclusive as próprias fibras alimentares. Muitas vezes a indústria faz colocar depois, adicionar, enriquecer, só que isso não tira todo o processo que foi de ultraprocessamento dele. E tem uma outra questão, porque essas matrizes todas que eles usam são chamadas de matrizes acelulares, são fora da célula. Como a gente vai ter numa célula vegetal que tem uma parede celular, das aulas de biologia, de celulose e as fibras, isso auxilia inclusive na questão de como como os nutrientes vão ser absorvidos pelo corpo. Então, pensando como a forma que um açúcar é absorvido quando se come uma fruta, é muito diferente daquele açúcar que está livre numa matriz líquida, muitas vezes, como é o caso de um refrigerante, numa bebida adoçada, e isso já tem um efeito direto sobre a questão de índice glicêmico, da absorção, risco mesmo de diabetes e obesidade. Então, todos esses fatores caminham juntos. Quanto mais você distancia da matriz celular, da matriz natural que o alimento tem, também você afeta fenômenos, inclusive, de absorção também. O professor Carlos Monteiro, que lidera esse grupo de pesquisas, inclusive que criou a classificação nova, né, para classificar os alimentos, ele, num simpósio, falando justamente sobre essa classificação, ele disse uma frase que foi bastante emblemática. Ele disse: alimentos ultraprocessados não são alimentos. O senhor concorda com essa afirmação? Sim, concordo. Porque eles são, na verdade, produtos alimentícios. Eles são formulações feitas para imitar um alimento que é in natura, um alimento, ou mesmo processado. Um exemplo que nós teríamos, por exemplo, é uma bebida láctea, que a gente vai ter, que muitas vezes até se chama de iogurte, porque ele tem um sabor de morango, mas ele vai ser com soro de leite, muitos aditivos, concentrados de frutas, outras questões que vão fazer aquele produto. Então, os aditivos cosméticos estão muito presentes. Quando você vai ter, por exemplo, no mesmo mercado, muitas vezes, um iogurte mesmo, que é um leite fermentado adicionado de frutas. Então, eles têm uma diferença muito grande entre eles, em termos de composição nutricional, em termos de quantidade de aditivos, porque o natural não vai ter, e também tem uma questão muito forte, que é a questão do preço, que quanto mais formulado, ele tende a ser mais barato. Ou seja, é um processo que vem acontecendo ao longo do tempo, que é muito perigoso, porque isso acentua um processo que já vem acontecendo, que é os ultraprocessados, vem substituindo, inclusive, a nossa alimentação tradicional. Então, a gente tem um aumento que temos de 20% nos últimos 10 anos. É muito grande isso e é muito perigoso, porque ele vem aumentando mais justamente nas faixas de idade mais jovens. Então, pegando uma escala, a gente vai ter adolescentes consumir muito mais do que adultos e adultos consumem mais do que os idosos. Aí tem uma adesão, inclusive, na questão da dieta tradicional que tem com a idade, outras questões. E a gente tem uma coisa muito perigosa, que mesmo crianças mais jovens estão cada vez mais consumindo precocemente os ultraprocessados. Um exemplo disso é que, por exemplo, o nosso Guia Alimentar Brasileiro, feito pelo Ministério da Saúde, para crianças menores de 2 anos, ele traz 2 regras que são muito básicas para crianças menores de 2 anos. Uma primeira, nada de ultraprocessado, uma segunda, nada de açúcar. E a gente, pelas pesquisas que nós temos nacionais, nós vemos que mais de 80% das crianças já foram expostas, menores de 2 anos já foram expostas a alimentos ultraprocessados. Isso acaba acarretando problemas também, inclusive, de formação de hábitos cada vez mais precoce e aumentando ainda mais esse consumo. Então, é um risco que pode vir cada vez mais prematuramente, mas também aumentando o risco futuro que essa criança, esse adolescente vai ter também em termos da sua saúde. A nossa população mais jovem consome mais alimentos ultraprocessados que os adultos e assim sucessivamente, os idosos consumindo menos, e agora crianças também começam a entrar nesse público que consome os alimentos ultraprocessados. Então, nosso padrão, a nossa cultura alimentar, ela vem se modificando. O senhor acha que a gente ainda tem uma situação em que a alimentação brasileira ainda tem um bom padrão? Comparando aqui, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, são países que têm uma taxa muito elevada, acima de 60%, de consumo energético baseado em alimentos ultraprocessados. Há outros países, também países desenvolvidos, como França, Suíça, Japão, que caminham no sentido contrário, mantendo uma cultura alimentar, padrões alimentares mais saudáveis, sem, como uma barreira, né? Tendo uma cultura alimentar como uma barreira de resistência a essa invasão dos ultraprocessados. Como é que está a situação do Brasil nesse caso hoje? O Brasil ainda está no caminho bom, assim, porque ele está caminhando muito rápido pela substituição dos alimentos tradicionais, mas nós ainda temos em torno de 20% das calorias da dieta dos adultos brasileiros são de ultraprocessados, enquanto países como a Inglaterra, como o Canadá, como os Estados Unidos, chega perto de 60%, como você falou. Então, isso é uma diferença muito grande. Quando chega a 60%, aqui o próprio hábito alimentar se alterou tanto que se perdeu uma alimentação tradicional. Já no Brasil, a gente está mais próximo desses outros países que têm uma cultura alimentar muito
muito forte. E quanto mais forte a cultura, mais preserva mesmo. Então, a própria Itália, França e Japão são exemplos muito claros disso. E no Brasil, a gente tem uma outra questão que se viu nos inquéritos, nas grandes pesquisas populacionais do IBGE, que mostra justamente uma questão de factibilidade, ou seja, que é possível ter essa alimentação, que quando a gente fala do guia alimentar para a população brasileira, que de fazer da base da dieta alimentos in natura e minimamente processados, isso se baseia no fato de que 20% da população brasileira já faz isso. Então, independente de região do país, independente de renda, de escolaridade, porque é uma questão da cultura alimentar mais próxima. Então, isso é um caminho muito certo para trabalhar também na questão dessa preservação, mostrando que isso acontece de uma forma muito possível de fazer e, inclusive, assimila todas as regionalidades do Brasil. Isso é uma coisa muito importante, que você vai ter as dietas típicas da região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Cada um tem perfis diferentes. O próprio guia alimentar, ele é muito bom ao trazer diferentes padrões, inclusive das refeições que nós vamos ter, desde o café da manhã até o jantar, passando por lanches e almoço, que são típicos de cada região e todos seguem essa mesma regra de fazer da base alimentos in natura e minimamente processados. Agora, chegando aqui ao ponto que a gente traz, né, que da nossa entrevista, ao ponto importante, que está as questões de saúde, né? Quais são os impactos para a saúde? Que doenças não transmissíveis são essas que podem ser desenvolvidas a partir de uma alimentação desbalanceada com o excesso ou então com o consumo de produtos ultraprocessados? O que nós vimos através do tempo com as próprias pesquisas, começando no próprio Brasil, uma das primeiras associações que se viu no caso dos ultraprocessados foi com a relação do ganho de peso, do excesso de peso e obesidade. Mas a partir daí, não só no Brasil, mas em outros países, começou-se a fazer cada vez mais estudos, analisando e comparando grupos da população, aquele que consome mais ultraprocessados com o que consome menos ultraprocessados, e começou a se ver com chamadas coortes, que são estudos que acompanham os mesmos indivíduos por décadas, que aí tem um estudo muito robusto de associação entre o que você vai ter da alimentação, por exemplo, que seria um fator de risco ou proteção com um desfecho que é a própria doença, e começou a se ver associação, por exemplo, com hipertensão, com diabetes, com doenças cardiovasculares, com alguns tipos de cânceres, com doença renal, e inclusive questões que vão além dessas doenças mais típicas, como a própria questão de saúde mental, porque entrou também investigação sobre possíveis associações com demência, com depressão e outros problemas. Então, é todo um conjunto que vem desse padrão desbalanceado, que não tem só uma questão que a gente falou do perfil nutricional, que sim, os alimentos ultraprocessados normalmente têm maiores quantidades só de gordura e açúcar, mas ao mesmo tempo, todo esse mecanismo dele atuar sobre a saúde vai além disso, porque ele tem questões químicas, que é pela sua própria formulação de ter os aditivos alimentares, as próprias embalagens muitas vezes trazem contaminação para os próprios produtos, no caso microplásticos, outras substâncias produzidas por processo de fritura, aquecimento também que influenciam. Nós temos questões físicas que a gente já falou, da questão da matriz do alimento que afeta a própria questão da absorção. E aí a gente vai ter uma somatória disso e com o último, que é a questão do padrão alimentar, de como se consome. Então, o ultraprocessado ele foi feito para ser consumido em grande quantidade, não necessariamente consumido em conjunto com as pessoas, não é planejado, e ele substitui o alimento de verdade, o alimento. Então, todo esse conjunto leva a problemas não só de saúde física, como também de saúde mental. Há uma associação também entre o consumo de alimentos ultraprocessados e mortes prematuras. O que as pesquisas dizem sobre isso? O que o senhor tem de dados para trazer? Porque aí já é uma questão mais alarmante, né? Isso é muito importante porque nós sempre olhávamos para o problema dos ultraprocessados, vendo o preocupante aumento do consumo deles no Brasil, mas ainda não tínhamos chegado no ponto de poder fazer uma estimativa de quantas mortes nós teríamos atribuíveis. Ou seja, que as mortes que você pode dizer que a causa provável é com o consumo de alimentos ultraprocessados. Até que por esse conjunto de estudos todos que nós tivemos, alguns estudos vieram trazendo inclusive o risco relativo, ou seja, quantos por cento a mais de chance teria uma população que consome mais ultraprocessados de, por exemplo, morrer por qualquer causa. Esse é muito importante, esse indicador, porque ele pega todas as causas, como se reunisse no mesmo guarda-chuva: obesidade, obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, todos eles. E chegou a um número que é muito alarmante no Brasil, que é justamente 57 mil mortes anuais são atribuíveis a ultraprocessados. E são mortes prematuras, né? São pessoas de 30 a 69 anos. Então, as pessoas que estão no auge da sua carreira, inclusive de sua produtividade. Então, isso é um problema muito grande que a gente traz para a sociedade brasileira. Desses 57 mil, 19 mil são por doenças cardiovasculares, então, que é a principal causa de morte na população brasileira, inclusive
negativa. Então, mostra o quanto que precisa se mudar e quanto as políticas precisam se adaptar a essa nova realidade, inclusive de trazer uma perspectiva de ambientes alimentares mais saudáveis, porque a gente tem um cenário atual em que os ultraprocessados são predominantes nas prateleiras dos supermercados, dos mercados pequenos, mesmo nas periferias, que nós vamos ter os pequenos mercadinhos, predominantemente eles vão ter ultraprocessados. E isso até caracteriza outra questão que a gente chama de desertos alimentares, quer dizer, onde não tem presença de alimentos saudáveis. E a gente precisa das políticas justamente para ir um passo para trás, promover o acesso ao alimento saudável para toda a população, inclusive porque a questão que é de renda está sendo cada vez mais importante, porque os ultraprocessados ficando mais baratos muitas vezes que a maioria dos alimentos in natura e minimamente processados, isso leva pessoas em vulnerabilidade a buscarem esse alimento porque elas precisam se alimentar. Então, é reverter isso por políticas também para dar acesso de alimento de verdade, alimento diversificado, culturalmente aceitável para essa população em particular. Quando a gente fala nesses problemas de saúde todos, inclusive na questão de mortes atribuíveis em todas essas pesquisas, eu tenho duas questões aqui. Primeiro, assim, tem uma quantidade de alimentos ultraprocessados que seja tolerável dentro de uma dieta, né, que pode ser uma dieta balanceada, às vezes você tem uma ou outra coisa ali que é um alimento ultraprocessado, e nessas mortes que são atribuíveis ao consumo, sim, qual o universo da população que foi estudado para se chegar a esses números? Começando pela sua segunda pergunta, o universo foi a base da população brasileira como um todo, juntando os dois sexos, todos os grupos de idade nessa faixa de 30 a 69 anos e usando dados justamente que nós temos, tanto de mortalidade quanto de população brasileira, quanto os dados de consumo alimentar mais recentes que nós tínhamos da população brasileira para juntar esses dados e fazer esse tipo de estimativa. Então, foi muito importante que é baseado em metodologias que são muito robustas, que são comparáveis, por exemplo, ao estudo de carga global da doença, que é aquilo que a OMS traz. Começou a fazer para ter um comparativo, inclusive, de como estimar a quantidade de mortes que a gente tem por diferentes causas, inclusive o peso disso, a carga disso, em termos da doença. E o segundo ponto que você pergunta, que é a questão quanto de ultraprocessados pode ter uma alimentação saudável, uma questão primeira que todos os estudos mostram é que não existe um benefício pelo consumo de ultraprocessados. Todos os estudos mostram que quanto maior o consumo de ultraprocessados, maior o risco de você ter vários tipos de doenças, como a gente mencionou. Logo, o que se deve fazer, e o próprio Guia Alimentar preconiza isso, é de evitar os ultraprocessados. A gente sabe que no cenário atual, todo o sistema alimentar, o ambiente alimentar com tantos ultraprocessados, é muito difícil fazer isso, excluir por completo, mas fazer da participação dos ultraprocessados o mínima possível. Esse seria o caminho que a gente teria. Inclusive, tem uma questão a mais em relação à questão dos ultraprocessados, que existe ou não um ultraprocessado saudável? Isso é um grande debate, mas em princípio não, porque ele vai ter que passar pelo ultraprocessamento, ele pode ser reformulado até, por exemplo, para ter menos sódio, sal, para ter menos açúcar. Tem que não tem açúcar, uns mas o preço disso, muitas vezes, de tirar açúcar, muitas vezes incluir um outro aditivo que é o adoçante. E nós tivemos uma recomendação da OMS recente, inclusive, em relação à cautela, em relação ao uso dos adoçantes, justamente os adoçantes artificiais, porque não existe uma comprovação de que eles, inclusive, auxiliam na questão de perda de peso, que é uma coisa que ficava muito marcada. Então, todo esse conjunto mostra que, às vezes, a substituição não necessariamente vai vir a ser a alternativa. A reformulação que se espera, que é justamente para dar um caminho para a própria indústria, porque não é também demonizar a própria indústria, porque não é o caminho, porque a própria indústria de alimentos, ela faz do alimento minimamente processado, passando pelo processado e ultraprocessado. E a grande diferença que a gente vai ter é na questão dos ingredientes. Então, quanto mais os alimentos e o próprio processamento industrial for na direção de usar ingredientes in natura e minimamente processados, a gente vai ter uma alimentação mais saudável e a própria indústria se adaptando a isso e dando à população uma alimentação mais saudável e diversificada. Isso fazendo, inclusive, as pontes que nós vamos ter com toda a biodiversidade que a gente tem no Brasil, de tantos alimentos, em vez de concentrar em matrizes que são únicas, que tem toda uma ligação, inclusive, do ultraprocessamento de alimentos com um sistema alimentar mais amplo, que é esse que traz a monocultura intensiva de commodities como soja, milho, que são ingredientes predominantes que vão entrar muito nessa matriz do ultraprocessado, e a própria pecuária intensiva também. Todo esse conjunto precisa se moldar para a gente poder ajudar tanto a saúde humana quanto a saúde planetária, que é muito importante, porque o sistema alimentar está muito ligado à questão da situação atual que nós vivemos, inclusive de mudanças climáticas.
Uma questão que é preocupante, o senhor falou também, é no consumo por alimentos ultraprocessados já por crianças, os mais jovens, os adolescentes e até crianças, inclusive crianças com menos de 2 anos de idade. No caso de crianças, especialmente aqui crianças em fase escolar, existe alguma associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e problemas de aprendizagem, de memorização? Tem alguma interferência nisso também? Os estudos ainda não são incipientes nesse caminho, mas se sabe de outras questões que vão ser relacionadas, inclusive com o próprio perfil nutricional desbalanceado, que entra na questão de ter excesso de sal, de gorduras e açúcar, e a menor quantidade de micronutrientes, por exemplo, já teria evidências suficientes, inclusive, para falar nas questões, inclusive, de aprendizado, outras questões que a capacidade cognitiva das crianças também. Por isso é tão importante preservar ainda mais esses grupos, porque além dessas questões, existe uma questão de formação do hábito alimentar, que é muito importante. Quando estão nessa fase, principalmente mais jovem, é que as crianças estão moldando o seu paladar, que eles vão levar para a vida inteira, inclusive em relação ao sabor salgado, em relação ao sabor doce, e transformando isso, nós vamos ter uma geração futura muito mais saudável também, que vai buscar mais alimentos saudáveis. Como é que uma pessoa consegue identificar na hora de comprar no mercado se é ultraprocessado, se é processado? A forma mais fácil é olhar a lista de ingredientes, são aquelas letrinhas pequenininhas que tem atrás. Antes eu vou falar de uma coisa que acho que é muito importante também, que a Anvisa aprovou, agora foi adiado por mais um ano, mas em outubro do ano que vem vai entrar em pleno vigor a nossa rotulagem de advertência por lupas, mas já existem muitos produtos atualmente, isso é muito bom, porque traz informações muito mais simplificadas para a população sobre justamente esses ingredientes críticos que eu falava, esses nutrientes críticos são sal, gordura e açúcar. Então vai falar do excesso deles, então já vai poder ver, inclusive a própria comparação, um alimento sem selos, ele vai causar menos mal do que um alimento com selos, e quanto mais selos, pior o perfil nutricional dele. Então esse é um primeiro ponto que eu acho que é essencial de trabalhar. E depois, passando na questão de como trabalhar a própria alimentação, existe todo um caminho que a gente pode trabalhar desde a questão da educação alimentar e nutricional, mas criando esse ambiente mais saudável, em que as indústrias participem também, resgatando toda a nossa questão da culinária, que nós vamos ter muito forte no Brasil, os alimentos tradicionais. Então, o Ministério da Saúde vem trabalhando já há muito tempo, desde o próprio guia, trabalhando com alimentos tradicionais e alinhando isso políticas que nós falávamos, que aí a questão, toda a promoção que vem tendo atual em relação à agricultura familiar, às compras institucionais e outras políticas vão se juntando como um caldeirão positivo para mudar isso. E aí, um exemplo muito emblemático é que nós temos o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ele tem regras que são muito boas e caminham lado a lado com o guia, inclusive com relação à população escolar, que é muito importante. Então, as crianças das escolas públicas, elas estão sendo ofertados para eles alimentos que 30% pelo menos tem que vir da agricultura familiar. Existe todo um perfil nutricional que uma quantidade muito pequena, tem que se evitar ultraprocessados nessa compra também. Eles são muito balanceados em termos de micronutrientes, mas também de ter limites para sódio, gordura e açúcar. Então, um conjunto todo que é muito benéfico e é importante destacar que além dessa questão de promover a alimentação saudável, o acesso ao alimento é muito importante, porque nós tivemos todo um período na última década de aumento da insegurança alimentar e nutricional na população, fome mesmo. E a gente sabe que no momento que o Brasil saiu do mapa da fome, quando teve todo aquele conjunto de políticas, a alimentação escolar foi uma das principais políticas que entrou nisso. É claro, junto com o Bolsa Família, junto com a atenção primária à saúde e várias outras, aumento do emprego, aumento dos salários, mas todo esse conjunto mostra justamente que assim como a questão para acabar com a fome, que é um fenômeno que a gente está tentando, que infelizmente, que retomar agora, mas também esse mesmo remédio, ele serve para construir uma população mais saudável e também prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo. Então, é um conjunto todo, inclusive por isso vem um termo que foi cunhado mais recentemente na literatura científica de sindemia global, que é uma pandemia simultânea. Então, várias pandemias que acontecem ao mesmo tempo, de desnutrição, que a gente sabe, a questão de fome em relação com desnutrição, a obesidade, que é a relação com o excesso, mas a determinação que a gente tem de desnutrição e obesidade tem mais em comum do que a gente imagina, porque é um sistema alimentar que favorece essas duas coisas. Primeiro, uma questão de desigualdades muito grande, mas também a questão de produção de alimentos não saudáveis e consumo de alimentos não saudáveis. E um terceiro elemento que são as mudanças climáticas, que é essencial, porque aí a gente entra na questão do sistema alimentar, que é como os alimentos são produzidos, distribuídos e consumidos, que cada vez mais vai sendo responsável por degradação ambiental, seja na questão de uso de água, produção de poluição do ar,
plásticos e várias outras. Então, a gente vai ter, inclusive, é importante isso para os ultraprocessados, estão entre os principais, por exemplo, fontes de plástico que a gente vai ter. As indústrias de refrigerantes, de iogurtes e outras são as que mais produzem plástico no mundo. E a gente vai ter a própria agricultura, essas de commodities, é a que mais consome água, que mais degrada a terra. Então, todo esse conjunto leva também que a gente pensar, quando a gente fala de saúde humana e planetária, caminham lado a lado, justamente porque a gente vai ter um sistema alimentar que produza de uma forma mais sustentável e saudável, é que ele vai garantir nosso futuro agora e amanhã. Bom, professor Eduardo Augusto, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço, foi muito bom falar sobre esse tema e eu continuo à disposição. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e faça como mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiros que acompanham as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.